Olá, investidor, muito bom dia, seja bem-vindo ao InfoMoney TV Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista CLIA, corretor, e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira, 6º dia de abril de 2016. Vamos começar, como sempre, falando dos mercados internacionais, que operam, pelo menos pela Ásia Oceania, comportamento misto. A bolsa em Nikkei, principal índice em Tóquio, fechou com queda de 0,11%. A bolsa em Hong Kong fechando em alta de 0,15%. E o principal índice na China, o Xangai Composite, fechando em queda de 0,1%. Pelo menos pelo noticiário, pelo que eu tenho olhado aqui, não há nenhuma novidade por parte dos mercados pela Ásia Oceania para trazer algum tipo de impacto. Na verdade, eles estão repercutindo mais o comportamento da bolsa de ontem, lembrando que o índice Xangai volta de um feriado, na volta de um feriado, tem tido comportamentos bem lentos, de modo que parece que estão intervindo muito no mercado por lá, e isso começa, de alguma maneira, me preocupar. As bolsas pela Europa avançam junto com o S&P 500 futuro, pegando de volta algumas perdas de ontem. Londres opera em alta de 0,61%, a bolsa em Paris opera em alta de 0,25%, e a bolsa em Frankfurt, na Alemanha, vai para o terreno negativo, operando em queda de 0,13%. Conforme eu disse para vocês, o S&P 500, aquele futuro, né, está operando em alta agora de 0,13%. Os dois petróleos, tanto WTI quanto Brent, respectivamente, operam em boa alta, 2,79%, 2,40%. Portanto, é um dia que mostra aí um certo engajamento do mercado em trabalhar no terreno positivo. O petróleo vai tendo a sua segunda alta consecutiva, cotado a $37 o barril, após o Kuwait dizer que produtores podem fazer acordo para congelar a produção, mesmo sem a participação do Irã. Isso é aquela tal ideia de aumentar e diminuir os estoques, hoje que há um excesso de oferta, né? E aí, portanto, quando diminui essa oferta, tende a fazer com que o preço aumente e não caia. Moedas não acompanham o humor positivo das bolsas, dólar tem alta moderada contra a rand, peso mexicano e outras moedas emergentes. Já pela agenda de hoje, o dado mais relevante, sem sombra de dúvidas, é a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, o FONC. Esse dado vai sair às 3 horas da tarde e deve, de alguma maneira, fazer preço nos mercados. Mas antes disso, tivemos mais cedo, às 8 horas da manhã, MBA de solicitações de empréstimos, que veio com alta de 2,7%. Teremos produção de veículos da Anfávia, esse dado é no mercado brasileiro, optado para o mês de março, sai agora às 11h20. Depois, 3 horas da tarde, conforme eu disse, tem o indicador mais relevante, que é a ata do Comitê de Política Monetária, que é o FONC, né? Que é a ata da reunião que aconteceu dia 15 e 16 de março. Essa ata deve apontar, de alguma maneira, deve trazer alguma pista sobre o processo de política monetária, que ainda que a gente por aqui sofra influência direta do cenário político, há sim uma interferência direta, há sim uma questão objetiva do Banco Central fazer alguma coisa com a taxa de juros e trazer um impacto direto nos mercados emergentes, que é o que a gente tem sofrido, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, porque o cenário político ainda é um grande destaque. Por falar em cenário político, o relator hoje, né, apresenta seu parecer sobre o impeachment às 2 horas da tarde. O mercado deve acompanhar a mensagem do relator de forma bem de perto. E também teremos, o Banco Central vai fazer leilão de swap para rolagem, mas não de reverso, após o dólar ontem subir bastante, quase 1,5%, com essa incerteza política, mas eu não diria só incerteza política também não. Eu diria também que é boa parte por conta do mercado internacional, que comprou dólar a rodo ontem, talvez até porque saiba alguma coisa do que vem acontecer na ata do Fed hoje. Vamos falar do gráfico do Ibovespa, galera? Olha, temos um comportamento aqui bastante interessante do gráfico. Veja que
largou um candle de indefinição, se você olhar. Esse candle, ele opera, esse candle de indefinição ele foi importante porque ele se mostra numa região de indefinição, tá vendo? De suporte. Era para ele perder esse suporte e ganhar força até aqui embaixo. E o candle de indefinição, chamado spinning top, ele apenas mostra que compradores e vendedores estão começando a buscar algum equilíbrio. Isso reforça a minha ideia que este lado direito aqui, olha só, esse lado direito aqui, vai ser mais ou menos igual a esse lado esquerdo. Ou seja, o mercado vai apresentar altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas, e definir até quando a ideia do impeachment se consagrar de vez. Eu acho que o mercado continua comprado com a ideia do impeachment. As correções, quando elas acontecem, são bem positivas para a gente buscar novas compras e não ficar pessimista, achar que a Bolsa vai voltar para os 36, 37 mil pontos. Bom, pelo menos até agora essa tem sido a visão do mercado, a minha também. Temos suporte relevante aqui na média móvel 200 períodos, que é o 46.790, e depois tem o próximo suporte em 44.900. Para cima, temos uma fortíssima resistência aqui no 50.500, depois, por último, a última resistência testada lá nos 52.660 pontos. Pessoal, seriam essas informações que eu tinha que passar para vocês. Me parece uma abertura positiva, com o dólar levemente em queda. Tem swap que pode forçar um pouquinho para baixo, mas não é o trigger. O mercado hoje vai acompanhar a política novamente e, portanto, aquela famosa caixinha de surpresa, o intraday bastante difícil, com alguma volatilidade esperada para a sessão de hoje por parte do cenário político, porque de mercado internacional só tem a ata, que é 3 horas da tarde, então a gente deve ter um pouco de dificuldade na manhã com a fraqueza de mercado e pouco volume, pouco de ofertas vazios, mas eu acho que na sequência a coisa melhora, principalmente depois na parte da tarde. Seriam essas informações que eu queria passar para vocês, dizer a vocês um excelente negócio nessa quarta-feira, tudo de bom. Amanhã espero vocês aqui às 8h35 para mais um Morning Call. Bom dia, até lá, tchau!